E Deus te põe na palma da mão dele. E assim como Josué, que ele parou o tempo, ele vai parar. Ele vai parar o tempo para ti. Ele vai parar o sol, perdão. Vai parar o sol. E se eu não estou enganada, é Josué. E Deus parou. Irmãos, e tudo o que Deus mandou na boca daquele servo de Deus, eu acreditei. Não sabia de nada, irmãos. Não sabia de nada. Havia uma grande conspiração contra mim. Uma irmã chegou para mim e disse, nós fomos fazer uma determinada ação, e ela disse para mim assim, olha, você não tem que se meter. Você não é o seu esposo que cuida dos jovens. Você não pode se envolver. O único que pode dar um conselho é o seu esposo. E eu disse a ela assim, olhei e disse, Deus abençoe. Mas eu não falei nada de mim. Nada. E ai daquele que for contra ti, quando tu levar a palavra do Senhor. Ai daquele que não aceitar. Grande será o preço que ele vai pagar. E aí, irmãos, eu me entristeci, disse tudo bem. E passou-se os meses, e passou-se mais ou menos um ano, todo mundo protegendo a família, essa família. E eu era a víbora, né? Eu era a pessoa que não estava falando de Deus, estava falando de mim. Gente, perdoa, isso que ele é boneta. E aí se passou-se, gente. E o tempo, ele é o melhor aliado do servo de Deus, que vive pela palavra, que vive debaixo da vontade de Deus. O tempo, as pessoas dizem, o tempo cura tudo, mas o tempo, ele revela quem é cada um de nós. Passou-se o tempo, minha filha foi fazer um teste para tocar na igreja, para culto de jovem. Quando eu cheguei lá, acompanhei ela, levei ela e tal. E tinha outros testes, né? Outros jovens estariam fazendo teste, outros músicos. E esse jovem estava lá. Continuou com a cara feia pro meu lado. E o pai dele chegou para mim e disse, irmã, em nome do Senhor Jesus, me perdoe. Eu disse, irmão, não tenho nada contra o Senhor. Está perdoado. Não tenho nada contra o Senhor. Pelo contrário, eu amo vocês. Eu amo a família de vocês. Eu não entendi o porquê. Mas tudo tem um propósito. Fique em paz, irmão. Deus abençoe. E ali se passou-se mais um tempo. Deus cumpriu o que ele falou. O servo de Deus veio, pediu perdão para mim. E eu não tinha nada contra ele. Nada contra ele, contra a família dele. Pelo contrário, eu amo eles demais. E aqui eu não estou falando isso porque eu estou gravando esse vídeo. Pelo contrário, irmãos. É porque realmente existe amor dentro do meu coração. E aí, passou-se e eu falei assim a ele. Disse, não, irmão, tudo certo. Não se preocupe com nada. Eu fiquei feliz, irmão. Sabe por quê? Porque Deus cumpriu o que ele falou para mim. Então, não estava errado. Por mais que até o meu esposo achasse que eu estava errado, que eu estava falando algo de mim,
mas eu não estava. Eu estava debaixo da proteção do Senhor. E eu falei, Ele me usou para falar, e Ele sustentou o que saiu da minha boca. E ali, passado mais ou menos um ano e meio, 1 ano e 2 meses, por aí, eu estou no salão, fui, né? Acho que eu fui tomar vacina, sei lá, alguma coisa assim. Ou dar vacina no meu menorzinho. E aí, lá veio um jovem. Lá veio ele. Aí eu disse, oi, meu filho. Não, ele acenou, ele não falava. Aí ele, paz de Deus, irmão. Aí eu olhei pra ele. Gente, ele é um amor de pessoa. É um amor de pessoa. Todos nós temos dias ruins, tempo ruim na nossa vida. Mas ele é um amor de pessoa. Pessoa maravilhosa. Paz de Deus, irmão. Amém, meu filho. Amém. E ele chegou-se lá no nosso estabelecimento e começou a falar. Ai, tal, como é que tá? Aí eu fui tomar vacina, gente. Eu não tinha meu menorzinho. Não tinha, ainda não tinha ele. Voltando, porque eu gosto das coisas bem esclarecidas, sabe? Bem esclarecidas. E aí ele disse, vocês estão sabendo? Aí eu disse, do quê? Ele disse, todo mundo já sabe, todos os irmãos já sabem. Aí eu disse, não, meu filho, do que é que você está falando? Aí ele disse, eu pequei. Eu disse, como assim? E ele disse, eu pequei. E Deus, quando Deus falou com ele, foi para ele não namorar a pessoa que ele estava namorando. E eles eram assíduos, gente, aqui em casa. Eles almoçavam aqui em casa. Eles vinham merendar aqui em casa. Eles vinham jantar aqui em casa. A gente ia para visita com eles. Aí a gente tem a piscina, que é até a minha missão que eu tenho que fazer. Eu tô aqui batendo papo com vocês. Valorize. E ele disse, eu pequei. Eu disse, meu filho, como assim? Eu fiquei muito triste. Porque a palavra de Deus, ela diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós sabemos que não podemos manter relação antes do casamento. Tem toda uma doutrina, toda uma direção, gente. Uma direção. E aí, eu disse, meu filho, agora o que a gente pode fazer, gente? Já aconteceu. Deus me mandou lá. Deus abriu a minha boca. Deus mandou falar e eu falei. Se as pessoas em si tivessem aceitado a vontade de Deus, o que Deus havia falado sobre, ministrado, né, em cima de mim, e aquele jovem tivesse uma oportunidade de não passar por isso, não seria bom? Mas como é que se 400 profetas estão dizendo, vai, que Deus vai te entregar Ramote de Gileade, e apenas Mica, está dizendo, não vá, porque Deus não é contigo nessa missão. Deus não vai te entregar. Deus, ele vai sim acabar com a tua vida. Certo? Porque é tão mais fácil ouvir 400 do que